Graça e paz, bom dia! Hoje nós continuamos nosso devocional diário. Se você está acompanhando o Antigo Testamento, vai estar lendo Josué, dos capítulos 17 ao 19, e no Novo Testamento estamos lendo Hebreus, capítulo 13. Chegamos ao final desta fabulosa carta. Que coisa maravilhosa é nós lermos essa carta aos Hebreus. É interessante que no finalzinho do capítulo, ele dá aqui algumas dicas. Nós não sabemos quem é o autor, mas nós sabemos, por exemplo, que parece que ele está preso, porque nos versículos 18 ele pede para orar, e no versículo 19 ele diz assim: a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. No versículo 23 ele fala que Timóteo foi posto em liberdade, ou seja, Timóteo esteve preso em algum momento, foi posto em liberdade, e com ele, caso venha logo, vos verei. Se esse Timóteo for o mesmo das cartas de Paulo, aquele de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido desse autor da carta aos Hebreus. Timóteo é conhecido dele. E o versículo 24 é interessante, que diz que os da Itália vos saúdam, ou seja, é como se ele estivesse escrevendo ali da região da Itália, provavelmente da cidade de Roma ou alguma outra cidade próxima ali. São os detalhes dessa carta. E ele termina, claro, de uma maneira especial, trazendo vários detalhes de uma vida prática. A vida cristã, ela é vivida na praticidade. Primeiro ele diz que o amor constante seja fraternal. Seja constante o amor fraternal. O amor entre os irmãos precisa ser constante, não pode haver oscilações. Ele fala para não negligenciar a hospitalidade. A hospitalidade também tem que estar ali bem vívida entre aqueles irmãos. Ele vai falar para se lembrar dos que estão presos, como se com eles estivessem presos, dos que sofrem maus tratos. Com efeito, vós mesmo em pessoa fosse maltratado. Ou seja, ele diz para as pessoas se colocarem um no lugar do outro ali, para poderem estar vivenciando os maltratos, as dificuldades. Ele vai exaltar ali a questão do casamento no versículo 4, dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Essa sem mácula aqui vai falar justamente a questão do adultério, a questão da infidelidade dentro do casamento. Ele vai chamar os irmãos ali a estarem contentes, contentai-vos com o que tendes, de maneira que não deixe de lembrar que Deus é aquele que jamais os abandona. Ele vai trazer duas palavras aqui acerca dos líderes, dos pastores. Versículo 7: lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé do que estiver aqui. A responsabilidade é lançada sobre os líderes naquele momento, porque a vida destes tem que ser observada, a fé destes tem que ser imitada, por isso tem que se lembrar deles, porque eles têm pregado a palavra. Já no versículo 17, ele manda obedecerem esses pastores, sejam submissos a eles, porque eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quantos pastores fazem a obra gemendo? E aqui o autor aos Hebreus está chamando a atenção disso. Então seja submisso, seja alguém que serve a Deus com alegria, sabendo que foi Deus quem colocou esses líderes diante de vocês para estarem servindo ao Senhor, pregando a palavra e ensinando, para que façam isso sem gemer, mas com alegria. Ele traz aqui uma palavra especial no versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus não muda, então que nós possamos confiar plenamente que tudo o que ele faz, tudo o que ele fez, tudo que ele prometeu vai se cumprir. Então, por fim, ele vai mandar nós louvarmos a Deus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome, diz aqui o versículo de número 15. E terminando mesmo, ele dá uma bênção, dedica uma bênção ali àqueles irmãos. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que declaração especial. Nós não vemos essas declarações nas cartas de Paulo, por exemplo, quando ele encerra, ou de Pedro. Isso nos leva a crer que quem é o autor dessa carta, realmente nós não podemos bater o martelo relacionado a isso. Existem várias teorias, mas o que interessa é que essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo, foi deixada para nós, e o Deus da paz, através de Jesus Cristo, esteja operando em nós o que é agradável diante dele. Que o nome dele seja glorificado sempre, e que Deus abençoe sempre a sua vida, e a paz do Senhor.